Olá, eu sou a Sara Braga. Bem-vindos ao segundo vídeo da série O Desafio das Esferas Voadoras. Muitos céticos desinformados dizem que o fenômeno das esferas voadoras foi uma invenção criada pelos americanos depois do caso Arnold de 1947. Nós vimos no vídeo anterior que a fenomenologia é mundial e mais antiga que a criação dos primeiros balões de transporte do século XVIII. Certamente, no universo das esferas voadoras, as ocorrências mais duvidosas e combatidas pelos céticos são as presenciadas durante a noite. Afinal, é bem verdade que luzes no céu podem ter as mais diversas origens e explicações. No entanto, devido ao fato de muitos eventos não se enquadrarem em qualquer explicação convencional, o astrônomo norte-americano Dr. Joseph Allen Hynek, que foi consultor da Força Aérea dos Estados Unidos em investigações ufológicas, criou uma subcategoria em seu famoso sistema de classificação de contatos imediatos, que denominou como Nocturnal Lights, isto é, luzes noturnas. As explicações mais comuns de apressados descrentes são as seguintes: faróis e lanternas distantes, fogos de artifício, drones carregando luzes, balões com iluminação interna, estrelas, planetas e satélites, holofotes de helicópteros, luzes de navegação de aeronaves, paraquedistas noturnos com tochas nas botas, brincadeiras com lanternas e raios laser, contramedidas militares lançadas do solo ou do ar, rastros químicos de foguetes e relâmpagos. Não raro recebo gravações em vídeo como esta, feita em 9 de outubro de 2025. Uma senhora comerciante verificou que a câmera de segurança do seu estabelecimento comercial em São Roque, Croatá, no Ceará, registrou a presença de uma pequena esfera luminosa, aparentemente deslocando-se no interior da loja. Ela não soube dizer o que era, ainda que algumas pessoas sugerissem que era um inseto, talvez uma aranha, pendurado numa teia bem próxima à câmera, desfocalizado e com a iluminação saturada. Sim, isso acontece e a explicação é bem plausível, pois insetos já produziram registros semelhantes algumas vezes. Um caso que poderia parecer semelhante aos olhos dos desinformados aconteceu no bairro de Capão Redondo, em São Paulo, em 2 de janeiro de 1998, mas uma explicação consistente nunca foi encontrada. Uma pequena aeroforma luminosa foi filmada em vídeo sobrevoando as casas pelo menino Alan dos Santos, que tinha 10 anos de idade. A esfera deslocou-se sobre os telhados por quase 30 minutos e Alan conseguiu filmá-la por 4 minutos e meio. O falecido engenheiro e ufologista brasileiro Claudeir Covo investigou a ocorrência e estimou que o misterioso objeto media entre 20 e 50 centímetros de diâmetro. Como exemplo de uma ocorrência intrigante, difícil de explicar, vale recordar um texto de 1842 que relata que, em 15 de agosto de 1663, durante o Império Russo, numa vila próxima ao lago Zarobozero, em Oblast de Vologda, na Rússia, várias pessoas que participavam de um culto religioso ouviram altos estrondos e saíram para verificar o que era. O texto diz que uma grande bola de fogo surgiu no céu e desceu sobre o lago Zarobozero. Tinha uns 43 metros de diâmetro. À frente da esfera, viram 2 fachos ardentes de luz. Subitamente, os 3 corpos luminosos sumiram, mas voltaram ao mesmo lugar menos de 1 hora depois. O fenômeno voltou a sumir e reapareceu, mas a esfera estava um pouco maior. Ficou pairando sobre as águas do lago por cerca de 90 minutos.
Pessoas que estavam em um barco tentaram seguir a esfera, mas ela emitia muito calor e foram obrigadas a desistir do intento. A luz da esfera permitia ver claramente a profundidade do lago, que é de 9 metros, bem como os peixes que fugiam da luz. Aqui no Brasil, nós temos muitos relatos de aparições de luzes noturnas, muito antes do início da chamada Era Moderna dos discos voadores, em 1947. Um exemplo disso aconteceu aqui em Minas Gerais, na cidade de São João del Rei, em dezembro de 1939. A população ficou alarmada com a aparição de uma misteriosa luz que apareceu no céu por várias noites sobre o Morro do Carmo e nunca foi claramente explicada. Estimaram que cerca de 2.000 pessoas presenciaram as aparições. A luz intensa e ofuscante aparecia e desaparecia ao longo de vários minutos, geralmente após as 10 horas da noite, mudando de posição no céu. Disseram que irradiava calor. O povo mais humilde chegou a supor que era o sinal do fim dos tempos ou o lendário boitatá do sertão, uma serpente gigante que expele fogo pelos olhos. O professor Ulvio Brant Aleixo, psicólogo e ex-piloto da Força Aérea Brasileira, fundou em 1954, aqui em Belo Horizonte, no Brasil, o primeiro grupo civil de ufologia da América Latina. Era o Centro de Investigação Civil dos Objetos Aéreos Não Identificados, CICOANE. Em seu vasto arquivo de ocorrências ufológicas, constam também vários casos de esferas voadoras e luzes noturnas. No mesmo ano da fundação do CICOANE, jornais do Brasil e de Portugal já noticiavam fantásticas aparições de esferas voadoras. No Brasil, na tarde de sexta-feira, 19 de novembro de 1954, Giovanni Ercole, quando comandava um voo comercial da Aviação Aérea de São Paulo, VASP, que ia do Rio de Janeiro rumo a São Paulo, observou uma esfera luminosa fazendo rápidas evoluções sobre o aeroporto de Congonhas. O objeto foi visto pela tripulação e pelos passageiros do voo. Fenômenos naturais às vezes podem causar confusões e polêmicas no mundo da ufologia. É o caso dos relâmpagos globulares ou raios em bola. Apesar de existirem relatos de tais relâmpagos desde a Grécia Antiga, vale observar que não faz muito tempo meteorologistas e físicos atmosféricos negavam a existência de tais relâmpagos. Relatos antigos dizem que alguns raios globulares entram nas casas pelas janelas e chaminés, podendo até atravessar paredes. Às vezes produzem um suave chiado ou zunido e emitem um odor que lembra o cheiro de ozônio. Tais relâmpagos acontecem em poucos segundos e podem desaparecer sob um grande estrondo e afetar o funcionamento de equipamentos elétricos e eletrônicos. Curiosamente, nos últimos anos, alguns cientistas têm explicado diversos casos de luzes noturnas como ocorrências de relâmpagos globulares. Ufologistas, no entanto, sempre acreditaram na existência dos raios em bola, justamente por serem lampejos breves e muito diferentes das esferas luminosas noturnas. Querer explicar todos os casos de luzes noturnas como relâmpagos globulares é uma clara falsidade, pois os relâmpagos duram poucos segundos e as esferas voadoras luminosas não explicadas podem permanecer visíveis por muitas horas, além de aparecerem em grupos compostos por várias delas. Ed e Melinda Pardee filmaram o que pode ser um dos raros registros de um relâmpago globular em Rift Valley, Alberta, no Canadá, pouco após as 7 horas da noite de 2 de julho de 2025. A bola de luz azulada, com uns 2 metros de diâmetro, pairou a uns 6 metros acima do solo e durou por 23 segundos, desaparecendo após um breve som de estouro. A repórter Christy Gordon, da Global News do Canadá, apresentou o registro.
A bem da verdade, o primeiro registro científico e inequívoco da existência de tais relâmpagos só foi obtido na noite de 23 de julho de 2012, na China. A doutora Ping Yuan e colegas chineses conseguiram filmar de forma inesperada o aparecimento de um autêntico relâmpago globular por 1,3 segundo. O vídeo mostra a evolução do fenômeno em formato, cor e brilho e sua espectroscopia. Estava a pouco mais de 900 metros de distância e tinha uns 10 metros de diâmetro. Como exemplo claramente distinto do provável relâmpago globular filmado pelo casal canadense, podemos citar que em 2004, pelo menos 200 tripulantes do porta-aviões norte-americano USS Ronald Reagan, navegando no Oceano Atlântico, presenciaram a aparição de uma luminosa esfera voadora flamejante alaranjada e silenciosa, com cerca de 12 metros de diâmetro, que pairou sobre o navio. O objeto, descrito como um pequeno sol flamejante e translúcido, apareceu às 8 horas da noite e ficou na área por quase 4 horas. A esfera, então, afastou-se em altíssima velocidade. O cineasta David C. Beatty conversou com alguns tripulantes que confirmaram o acontecimento, entre os quais estavam Carol Oleziak e Patrick Gokey. Outras testemunhas apareceram, mas mesmo assim, o evento nunca foi explicado nem reconhecido oficialmente pela Marinha dos Estados Unidos. De acordo com o jornal La Capital, por volta das 22 horas de 14 de agosto de 2025, em Candioti, uma vila agrícola no departamento de La Capital, na província de Santa Fé, na Argentina, uma esfera voadora com intensa luminosidade branca, emitindo lampejos violáceos, foi vista deslocando-se perto do solo e influenciando o comportamento de vacas e cavalos. O episódio gerou um boletim de ocorrência policial, mas os documentos acabaram salvaguardados pelas autoridades por questões de segurança nacional. Uma das particularidades mais interessantes dos OVNIs esféricos diurnos e noturnos é justamente a clara impressão de serem inteligentemente controlados. Em 4 de junho de 2012, por exemplo, luzes noturnas móveis foram filmadas e fotografadas no High Desert em Apple Valley, na Califórnia, Estados Unidos. Elas pareciam ter um comportamento inteligente e coordenado entre si. Ao longo das décadas, centenas de contatados por esferas voadoras disseram que foram afetados por elas. Alguns afirmaram que puderam estabelecer algum tipo de comunicação com elas e outros tantos asseguraram que sofreram efeitos físicos, fisiológicos, psíquicos e até mesmo psicoespirituais que mudaram as suas vidas. Bom, espero que vocês tenham apreciado o conteúdo dessa segunda parte. Não deixem de assistir a terceira, que logo logo estará aqui no canal. E para quem perdeu a primeira parte, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para que possam assistir. Até o momento, muito obrigada. Deixem seus likes, seus comentários, inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificação, porque isso nos ajuda muito. Muito obrigada pela sua participação e até a próxima.